Quem quer que apague a luz? Apagar, não, vocês acabaram de almoçar. Entraram às 5h20, acabaram de almoçar, imagina se você apagar a luz. Gente, vamos lá. A gente está aqui para fazer um treinamento de boas práticas de fabricação. Eu vou me apresentar antes de qualquer coisa. Meu nome é Luiz Edmar, eu sou técnico em química, sou engenheiro de alimentos e trabalhei 2 anos na vigilância sanitária, 2021 e 2022. Depois que saí de lá, resolvi abrir uma empresa para justamente ajudar fábricas de alimentos a se regularizarem com a vigilância sanitária, dentre outras coisas como aplicação de treinamentos, que é o que a gente está fazendo aqui. Tá bom? A Marina trabalha comigo também, ela trabalhou na vigilância sanitária também, ela é médica veterinária, voltada para a área de alimentos, e o Orlando também que está aqui nos acompanhando hoje, beleza? O que estamos fazendo aqui? Antes, deixa eu só me situar. Quantos de vocês entraram nos últimos 6 meses? Quem entrou aqui nos últimos 6 meses? Levanta a mão mais alto, por favor. Mais alto, mais alto. Tá bom. Os outros participaram do treinamento que a gente fez em janeiro. Todo mundo participou? Não? Não? Tá bom. Mataram o treinamento, né? Mas, gente, o que a gente está fazendo aqui é muito importante. Primeiro, por quê? Oi? Se sabotaram? Estava de férias. Ah, é verdade. Desculpa. Desculpa pela brincadeira. Nossa, você guardou uma água, né? Você guardou uma. Ainda bem que eu já trouxe segurança aqui. Então, qual que é o nosso objetivo com esse treinamento? São alguns objetivos, mas os principais. O primeiro é a gente estar em conformidade com a lei. Porque a vigilância sanitária, ela cobra que todo mundo que for trabalhar com alimentos, for trabalhar dentro de uma fábrica de alimentos, precisa receber essas informações que a gente vai passar aqui. E essas informações vão servir para vocês aqui, ou por algum motivo vocês forem trabalhar em outra fábrica de alimentos. Tá bom? A outra coisa é para a gente garantir a segurança dos pães que a gente produz aqui. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já comeu os pães que a gente produz aqui na fábrica. Todo dia. No café, né? Sim. A gente tem que garantir a segurança desses produtos, certo? Já deve ter levado para casa. Pode, não pode? Não pode. Nem fora do padrão? Não, tá. Okay. Mas já deve ter comprado no mercado, mas a família já deve ter comido. Então a gente tem que garantir que o pão que a gente faz aqui, que nós produzimos, que não cause nenhuma dor de barriga, nenhuma infecção alimentar, nenhuma virose. Como que a gente garante isso? Os primeiros princípios são o que a gente chama de boas práticas de fabricação. Então, como eu falei, essas boas práticas são cobradas pela vigilância sanitária, né, pela Anvisa, pelos clientes. Os clientes também, eles nos cobram de ter essas práticas, porque isso torna o alimento seguro. Nós temos cerca de 100 pessoas, um pouco mais de 100 pessoas que trabalham aqui. São 100 pessoas que dependem parcialmente ou totalmente da renda que recebem aqui da fábrica. Ou seja, o que vai acontecer se a gente não estiver seguindo as boas práticas e a gente receber uma fiscalização da vigilância sanitária? É muito possível que a fábrica seja interditada. E se a gente está falando de 100 pessoas, e na média uma família brasileira tem 4 pessoas por família, a gente está falando de 400 pessoas que podem ficar sem o sustento, sem levar um pão de cada dia para casa. Cada um sabe a realidade. Eu sei que tem pessoas aqui que têm bebês em casa, tem pessoas que têm idosos em casa, precisam cuidar.
Então é muito importante que essas regras sejam seguidas para a gente evitar, para a gente não causar dano à saúde de ninguém, primeiramente, mas para a gente manter a empresa funcionando, a empresa trabalhando, porque todo mundo está aqui porque precisa trabalhar. Ou tem alguém aqui que vem trabalhar com recebe, tem alguém que vem aqui trabalhar por diversão. Não estou fazendo nada em casa, vou lá fazer pão, vou lá bater uma massa, fazer uma manutenção. Eu acredito que não. Então, todo mundo está aqui porque precisa. São mais de 400 pessoas que dependem. Então a gente precisa fazer certo, precisa fazer direito. Fora que tem um potencial de crescimento. Quanto mais a empresa cresce, mais chances, mais vagas para a liderança vão haver. Igual, quem quer encarregado aqui? Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no treinamento passado. Quando você começou aqui, já começou descarregado, mandando todo mundo? Não? Sério? Que surpresa. Hã? Conforme foi surgindo a oportunidade, foi seguindo todas as regras, sendo pontual. Hã? Até. Pô, legal. Através de exemplos como esse, a gente pode ver que todo mundo que começa como auxiliar de produção, auxiliar de manutenção, enfim, seja auxiliar de limpeza, vê que conforme a empresa vai crescendo, não vai trazer alguém de fora para poder trabalhar na liderança. São raros casos assim. Normalmente a empresa dá oportunidade para quem está aqui dentro. Então, seguindo essas regras, vocês estão sendo sempre observados. Seguindo essas regras, através do exemplo que você está dando, você vai ser visto e vai ser cogitado para esses cargos, essas oportunidades que vão surgir. Mas afinal, o que são boas práticas de fabricação? Quem levantou a mão aqui que participou da última vez? Não participou? O que são boas práticas de fabricação? Quando vocês falam? Higiene. Legal. Ok. Pode falar. Sem medo de errar. Hã? Não. Ela falou para falar. É mentira. Mas o que são boas práticas de fabricação? Organização. Higiene e organização. O que são boas práticas de fabricação, João? O João sabe, né? Hã? Gente, boas práticas de fabricação são um conjunto de práticas, um conjunto de normas que nos garante tudo aquilo que eu falei: a segurança dos produtos e a qualidade dos produtos, para evitar situações como essa daqui. Crescimento bacteriano, carne moída, causa intoxicação e cerca de 70 alunos numa escola. Sardinha contaminada mata uma pessoa e deixa 8 hospitalizadas no restaurante. Foi encontrado fragmentos de vidro em pó de café. Intoxicação alimentar, intoxicação por metanol, 46 casos. Cerveja Baker, 5 anos depois das pessoas consumirem a cerveja contaminada, as pessoas ainda têm sequelas. Surto de salmonela afeta 100 pessoas nos Estados Unidos. Fora que a outra consequência pode ser a interdição. Mas vamos lá, se a gente vai prevenir perigos nos alimentos, a gente precisa entender quais são esses perigos nos alimentos. A gente tem 3 tipos de perigos: os perigos físicos, os químicos e os microbiológicos. Quando a gente fala de perigo físico, dá um exemplo de um perigo físico que pode cair no nosso pão, que a gente tem que prevenir. Hã? Cabelo. Perfeito. Unha. Boa. Sim. Uma lasca de algum ator
estiver comendo uma fatia de pão, a gente pode sentir, a gente pode tocar, a gente vai perceber na hora que a gente estiver comendo, isso é perigo físico. Fora que outras coisas também, lascas de equipamento que pode acabar caindo, vidro, que também é todas as contaminações físicas, vidro é a que tem maior risco de causar algum problema maior à saúde, tesoura, mas tem algum caso de tesoura aqui. Então, tudo isso pode ser uma contaminação física que, ao contaminar o produto, pode primeiro causar um choque no cliente que vai ver. Dependendo do que for, pode até acabar machucando a boca, a pessoa engolir uma lasca de alguma coisa e ter problemas de saúde. Contaminação química. Contaminação química está relacionada à contaminação com produtos químicos. Aqui na empresa a gente só vai ter 2 produtos químicos. O primeiro são os produtos de limpeza, né? São 2 tipos de produtos químicos. O primeiro tipo são os produtos de limpeza, que a gente, para evitar a contaminação química, tem que garantir um bom enxágue, tanto dos utensílios quanto dos equipamentos. E o outro produto químico que a gente aplica propositalmente no pão, que é o antimofo. No final da linha, a gente aplica o antimofo justamente para garantir uma vida de validade maior do pão, para conservar o pão. Então, que é um produto alimentício, que é liberado pelo Ministério do Trabalho, que é liberado pela Anvisa e tudo mais. Mas a gente só tem esses 2 tipos de produto. Então, a contaminação química dos 3 tipos de contaminação é a que a gente tem o menor risco aqui, mas que a gente precisa se preocupar assim. A física, a gente tem que tomar cuidado com várias regras que eu vou passar aqui para vocês. A microbiológica, eu preciso explicar um pouco mais a fundo o que é uma contaminação, o que são micro-organismos. Micro-organismos são seres microscópicos, são invisíveis a olho nu. Alguém sabe me dizer um exemplo de um micro-organismo? Tem um que ficou famoso recentemente, alguns anos atrás. Fala. Você tem medo de falar? Pode falar. Hã? Coronavírus. Perfeito. Como que é seu nome? Como? Emerson. O Emerson está bem demais. Gente, os micro-organismos são seres microscópicos invisíveis ao olho nu, como eu falei. Um exemplo de um micro-organismo que ficou famoso é o coronavírus. Na época da pandemia, a gente evitava ir para locais com aglomeração. Nós usávamos máscara. Nós higienizávamos as mãos quantas vezes eram necessárias. Tudo porque a gente sabia que tinha um risco de contaminação de coronavírus. A gente não sabia se ele estava lá, mas a gente sabia que ele poderia estar lá, então por isso a gente se prevenia, certo? Mas a gente não tem só os micro-organismos ruins, a gente tem os bons também, a gente tem os úteis. A gente usa fermento biológico aqui. A gente tem, por exemplo, o fermento biológico, que serve para fermentar o pão. Ele é um dos responsáveis por fazer com que o pão cresça, além de temperatura, de umidade e tudo mais. Mas o micro-organismo, ele serve para fermentação de pão, serve para fermentar cerveja, no caso da fermentação alcoólica. Tem os micro-organismos do Yakult, que são os lactobacilos vivos, e são bons. Mas por outro lado, a gente tem os ruins. Quando a gente fala ruins, a gente divide em 2 grupos: os deteriorantes e os patogênicos. Deteriorante, ele não é tão perigoso quanto o patogênico. Por quê? Porque ele deteriora o alimento. Ele muda a cor, muda o sabor, muda o cheiro do alimento. Como, por exemplo, essa maçã aqui, estragada, podre. Ninguém vai olhar para essa maçã e vai querer comer uma maçã que está dessa forma aqui. Ou um pão embolorado. Ninguém vai querer comer aquele
pão cheio de mofo verde em volta. Por outro lado, nós temos os micro-organismos patogênicos. Os patogênicos, eles vão contaminar o alimento, assim como o coronavírus poderia contaminar também, e não vai mudar cor, não vai mudar sabor, não vai mudar cheiro, não vai mudar nada. Então, quando a gente vai pensar em contaminação de micro-organismo no alimento, o patogênico, a gente tem que se preocupar com os dois, porque os dois causam prejuízos, mas o deteriorante ninguém vai comer. O patogênico, esse pode causar até a morte, doenças graves que causam até mesmo a morte. O que esses micro-organismos precisam para se multiplicar? Para deixar o pão dessa forma aqui. Primeira coisa, nutriente. E se o pão que a gente fabrica aqui é nutritivo para mim, é nutritivo para vocês, ele é nutritivo para os micro-organismos também. Água. Uma boa parte, eu imagino que quase um terço da receita seja água. Ou seja, vai uma boa parte de água no pão. Fora que a gente também joga mais água na hora da fermentação, com a umidade. Ou seja, tem água disponível para os micro-organismos se multiplicarem muito. Oxigênio. O nosso produto está a todo momento em contato com o oxigênio. Ou seja, a gente não consegue prevenir a contaminação do oxigênio. A gente nem fala o pão a vácuo. Então, esses três a gente não consegue controlar. Temperatura de 20 a 45 graus Celsius. A temperatura, ela pega a faixa de temperatura do ambiente que a gente vive. E uma baixa acidez, né, também não deixa a gente prevenir a contaminação e a multiplicação dos micro-organismos. E onde que estão esses micro-organismos? Eles estão principalmente na poeira, na sujidade. E se está na poeira, ele pode estar no ar, no teto, na parede, no chão, em todas as superfícies. Estão em animais, pragas, roedores, mas estão inclusive em mim e em vocês. Quando eu estou falando aqui com vocês, eu estou jogando uma nuvem de micro-organismos. Ninguém vai ficar doente com essa nuvem de micro-organismos, porque eu não estou doente. Se eu tivesse contaminado por coronavírus, por exemplo, eu estaria jogando uma nuvem de coronavírus e poderia estar contaminando. Mas essa carga de micro-organismo, ela não é o suficiente para contaminar vocês, para causar alguma doença. Porque vocês têm o sistema imunológico de vocês. O pão, por outro lado, não tem sistema imunológico. Então, uma coisa muito importante que eu preciso passar aqui para vocês, já começando com as boas práticas, é sobre não falar em cima dos pães, não cantar em cima dos pães. Tá vendo? Sobre não falar e não cantar em cima dos pães, não assobiar em cima dos pães, porque toda hora que a gente está emitindo algum som com a boca, a gente está jogando micro-organismo no ar. Nós temos documentações que abordam as boas práticas mais a fundo, são um manual de boas práticas, os procedimentos operacionais padronizados, estão à disposição. Quando vocês precisarem, saibam que é só falar com o pessoal da qualidade que eles disponibilizam para vocês, beleza? Agora, eu quero ver se vocês lembram do procedimento correto de eliminação de mãos. Não vai ter o negócio da tinta de novo, mas eu quero chamar o João de raça. Vem cá. Não, relaxa, não vai ter tinta. Quem acha que o João tem que vir? A maioria. Não vai ter tinta não. Não.
Beleza? Você lembra que o Emerson fez o procedimento? Mostra pra eles como é que faz. Todo mundo vai. Acompanha o cara que vai. Todo mundo. Vamos pra cima. Vamos, todo mundo. Bora. Qualidade também. Raquel também. Vai, chega a palma na mão. É assim, viu? Chega a palma na mão. Entre os dedos. Muito bem. Bora, gente. Ó, a unha aqui também. Colocar a unha. Ó. O dedão. Esse gasta água. Pegar a torneira. Pegar a torneira. Lava a mão. Agora fecha a torneira. Pega um arzinho lá. Deixa secar o ar. Coloca o óculos lá e acabou. Chamei aqui para ver. É só para se relembrar, tal, como é que é o procedimento. O procedimento está do lado das pias, sempre dá uma olhada. Tal. Mas enfim, a gente precisa lavar as mãos quantas vezes for necessário. Chegou no trabalho, lava a mão, a gente está mexendo com o alimento. A única parte do nosso corpo que vai entrar em contato com os pães enquanto a gente vai trabalhando são as nossas mãos. Então, chegou no trabalho, lava a mão. Saiu e voltou para tomar café, almoço, lava a mão antes e depois. Parou para tirar o lixo, parou para arrumar a bota, enfim, lava a mão porque você acabou de contaminar a mão. Então é muito importante que seja lavado as mãos quantas vezes forem necessárias. Uso de luvas, vocês já sabem que não é obrigatório, não é necessário. Existem ocasiões específicas que é bom, que é razoável o uso de luvas, mas não é obrigatório. É mais higiênico que se lave as mãos quantas vezes forem necessárias do que usar luva para trabalhar com alimentos. Caso vocês estejam sentindo algum sintoma de doença, cortou a mão, qualquer coisa, tem nenhum médico aqui. Mas fala com o pessoal da qualidade, fala com os encarregados, que eles vão avaliar se aquilo que você está sentindo, você está espirrando muito, enfim, se os sintomas que você está sentindo pode ou não contaminar os alimentos. E aí, talvez mudar de área, alguém deveria intervir, trabalhar e tudo mais. Além disso, a gente também tem o nosso plano de saúde, controle de saúde dos manipuladores. Vocês fazem o exame semestralmente, anualmente, para acompanhar como está indo a saúde de vocês. Como eu falei, os micro-organismos, eles estão presentes em todos os lugares, inclusive em nós. E a primeira boa prática a gente faz fora da... Pode até fazer aqui, mas é o tomar banho. Quando a gente toma banho, a gente já está livrando o nosso corpo de uma carga de micro-organismos. Lembra que eu falei que o micro-organismo muda o odor? O responsável por fazer com que a gente soe, que a gente fique com um cheiro forte quando a gente soa, quando a gente pratica algum esporte, são os micro-organismos. Então, quando a gente toma banho, a gente se sabor, já é uma primeira boa prática de fabricação. A gente não está nem dentro da fábrica, mas o tomar banho já começa a qualidade e a segurança dos pães aí. Outra coisa, os uniformes. O uniforme, ele precisa estar sempre limpo, completo, conservado. Nada de sentar no chão com o uniforme, deitar em qualquer lugar que seja com o uniforme, porque ele é sua ferramenta de trabalho também. Uma vez que a gente também tem o uniforme, um uniforme para cada dia da semana, isso precisa ser respeitado. Existe procedimento para isso, existe porquê para isso. Tá bom? E também facilitando o controle do pessoal da qualidade. Quero explicar também uma questão. Por que não é permitido
vir trabalhar de casa para o trabalho com o uniforme ou voltar do trabalho para casa com o uniforme. Porque as roupas, se existir micro-organismo no ar, como eu falei, as nossas roupas elas também podem ser contaminadas, certo? Mas a contaminação que fica dentro do uniforme é só a contaminação do ambiente da fábrica. As nossas roupas pessoais que a gente usa em qualquer lugar que seja, vai para o shopping, vai para o show show de quem? Show de quem? Show de quem? Vai para qualquer lugar que seja. Você está pegando a contaminação de todos esses lugares, do trem, do ônibus, tudo mais, e está ficando na sua roupa. Ela acaba ficando. Ah, mas eu lavo minha roupa. Quando você lava a roupa, você não mata todos os organismos. E é possível que essa contaminação da rua, ela venha parar no pão, se a gente usar o uniforme fora daqui. Se a gente usa. Então, o caminho de casa para o trabalho precisa ser com a roupa pessoal. Você trabalha com o uniforme, você se troca, trabalha com o uniforme. E para voltar para casa, precisa ser com a roupa pessoal também. Nada de uniforme para voltar para casa. É muito importante isso, é regra. Pode dar advertência? Pode gerar advertência. Fora que você está causando risco à sua própria saúde e à saúde de quem mais come contaminantes que somos todos nós. Certo? Gente, muito cuidado com os fios. O uso da touquinha, acredito que seja tranquilo, todos usam, né? É só importante sempre cobrir todo o cabelo, principalmente mulheres aqui atrás, uma da outra, para cobrir e tal. Mas precisa cobrir as orelhas também, tá bom? Outra coisa importante: barba. Barba é proibido. Do mesmo jeito que pode cair o fio da cabeça, pode cair o fio da barba, da costeleta, do cavanhaque, do bigode. Então precisa tirar. Pelo no braço também não é permitido. Do mesmo jeito que pode cair da cabeça, pode cair da barba, pode cair pelo braço também. Gente, do peito, assim, o que não pode é aquele que sai para fora do uniforme, tá bom? Aquele Tony Ramos, sabe? Porque pode acabar caindo, então o uniforme está protegendo, mas o que sai para fora do uniforme já não pode, para a gente poder evitar situações como essa aqui. Eu peguei esses dois exemplos aqui, que são fios de cabelo maiores, possivelmente de mulheres, mas pode acontecer com o pelo do braço, dependendo, pelo do peito, dependendo barba, cabelo. Eu tomo cuidado com isso, é muito importante. Não é irrelevante, é muito relevante que a gente cuide disso. É muito importante que a gente cuide. Toma cuidado com os fios. Mulheres, já falei muito dos homens, né? Da barba, né? Hã? Não, eu estou a favor de todo mundo aqui. Eu estou a favor do emprego de todo mundo aqui. Essas informações são muito importantes. Vamos lá, mulheres. A unha, ela não pode ser comprida. A unha tem que ser curta
e sempre está. Por quê? Lembra que eu falei que a única parte do nosso corpo que vai entrar em contato com os alimentos são as nossas mãos? A região da nossa mão onde mais contamina os micro-organismos são as nossas unhas. Quando o Caio mostrou como lava a unha aqui, se quanto maior a unha, mais difícil é eliminar os micro-organismos lavando. Além disso, pode quebrar, como o Emerson falou, gerar contaminação física. E o esmalte também pode ser fonte de contaminação química. Ou seja, isso daqui é mais perigoso do que parece. Então não pode. Unha comprida e não pode unha pintada em fabricação de alimentos. Maquiagem também não pode, cílios, tudo isso pode acabar, vocês sabem que pode cair, pode acabar gerando contaminação, cílios postiços e tudo mais. Perfume. Todo mundo aqui já teve um dia longo de trabalho e chegou em casa, na hora que viu o esposo, a esposa, a mãe, o pai, nossa, está com cheiro de pão, né? Só que, do mesmo jeito que a gente sai daqui com o cheiro do pão, o pão ele não pode sair daqui com o cheiro do nosso perfume. Então também é proibido perfume. Todos os adornos, brincos, anéis, pulseira, relógio, correntinha, tudo isso daí é proibido. Ah, mas é improvável que vai cair o meu anel no pão. Sim, concordo, é improvável. Agora pensa, 100 funcionários, todo dia, usando brinco, anel, pulseira, relógio, tarraxinha, piercing, tudo isso, usando todos os dias, durante um ano. Aí, não vira improvável. Aí, o improvável é que não tenha ocorrência disso no pão durante um ano. Então não pode, isso aqui é proibido, tá bom? E pode acabar causando problemas de saúde, porque vai consumir, fora que mancha a imagem da empresa que é onde nós trabalhamos, que é a fonte de renda de todo mundo aqui. Nas áreas produtivas, é proibido celulares, qualquer objeto pessoal, tá bom? Mas principalmente o celular, a não ser quem tem a permissão que usa para poder realizar o trabalho. Também é proibido comer ou beber algo que seja água lá dentro, porque pode acabar gerando contaminação. Uma vez que você está comendo manche de presunto, caiu um fiapinho de presunto, pode gerar contaminação. E pode acabar levando àquela contaminação de micro-organismos patogênicos que pode levar à morte. É muito delicado, é mais delicado do que parece. A gente precisa manter sempre um ambiente de trabalho limpo, higienizado. Porque eu falei da poeira, certo? A poeira, os micro-organismos estão na poeira. E quanto mais na sujeira, quanto mais sujo, maior a chance de contaminação. Eu sei que a produção acaba sujando, acaba caindo farinha no chão, acaba sujando. Mas a gente precisa estar sempre atento para evitar a contaminação. Sempre que for tirar o lixo, tá bom? Não espera o lixo transbordar. Quando tiver faltando um palmo, é só o auxiliar de limpeza que te lixo. Não sei, se por acaso alguém da produção for tirar o lixo também, não precisa esperar transbordar. Espera um palmo um pouco menos de um palmo para você poder tirar o lixo. Conferência no recebimento. Tem alguém no recebimento? Não? Quem? A guia? Amanhã. Ah, tá. Mas precisa sempre. A gente está querendo produzir um produto de qualidade, um produto seguro. A gente não vai conseguir fazer o produto de qualidade como se lá no começo, se a matéria-prima que a gente recebeu, ela não está segura. Então, é muito importante que o procedimento de recebimento ele seja seguido corretamente, para evitar que a gente receba um produto estragado, produto ruim.
Respeitar sempre o primeiro que entra, o primeiro que sai. O que chegou no estoque depois, ele vai sair depois. O que está lá mais antigo precisa sair primeiro, para a gente poder fazer essa rotatividade, para que nada vença, tanto no estoque de matéria-prima, quanto no estoque de produto acabado. Uso dos EPIs. Aqui, eu vi outro dia uma placa que estava não sei quantos dias sem acidentes. Aqui não é uma empresa que tem muitos riscos. Mas, quando vocês não seguem corretamente o procedimento, não usam os EPIs, isso pode acabar gerando acidentes. E todo mundo chegou aqui bem, saudável, com todos os membros do corpo. É dessa mesma forma que a gente quer que vocês voltem para casa. Bem, saudáveis. Vocês se despediram da família de vocês hoje de manhã, todos muito bem. Não por conta de uma falha de processo, uma falha no respeito de vocês no processo, que vocês vão voltar com algum acidente de trabalho. Tá bom? E uma coisa muito importante, tá? O uso do protetor auricular. Precisa usar. Porque pode parecer besteira. Trabalhei uma semana, um mês, eu não tive nenhum problema. Mas esse é um problema que ele vai se criando conforme o tempo. Imagina você trabalhando 8 horas por dia, com barulho que passa dos limites da legislação, são 80 decibéis, e você está trabalhando 8 horas por dia, 5, 6 dias por semana, durante 54 semanas no ano. Isso vai causar problema. Não tem como isso não causar problema. Então, é importante sim o uso do protetor auricular também. Sempre quando vocês tiverem que guardar matéria-prima, terminei de usar essa matéria-prima, deixa ela vedada, porque eu falei, os micro-organismos, eles estão no ar. E se a gente deixa exposta dessa forma aqui, certamente vai dar contaminação. Então precisa estar fechado, precisa estar identificado. Por quê? A gente trabalha com 3 turnos, certo? O próximo turno, ele precisa saber quando foi manipulado. Às vezes não está identificado, ele precisa saber o que é aquela matéria-prima, aquele produto. Então, precisa estar identificado porque também a vigilância sanitária cobra isso. Isso é cobrado pela fiscalização sanitária. E isso, na época que eu trabalhei na vigilância, já deu muito problema para empresas. E como eu falei, gente, o que a gente está fazendo aqui é cumprindo exigências da legislação, assegurando que todos os produtos produzidos eles sejam seguros para consumo. Essas regras precisam ser seguidas. Tudo isso que eu comentei aqui com vocês não é besteira, é lei. A vigilância sanitária cobra. Isso garante a segurança e a saúde de todos nós e de todo mundo que está mexendo com produto. Então, a gente conta com a colaboração de todo mundo. Alguém quer uma dúvida? Aqui eu quero dar um recado. Aqui é o meu Valdino. Valdino? Então o buraco é mais embaixo aí, hein? Bom, nem todo mundo aqui me conhece, né? Alguns poucos, outros muitos. Bom, pessoal, como a gente falou hoje aqui, boas práticas, né? O que está acontecendo? A empresa em si está procurando estar se adequando de acordo com a lei, vigilância sanitária. Só que tem uma coisa entre vocês que está deixando a desejar em termos de cuidado. Banheiro, a gente já teve fiscalização, já foi pontuado, a gente está procurando manter os banheiros em ordens, fazer as manutenções. E semana passada a gente teve um problema com o banheiro das meninas. E a gente trocou uma semana 3 peças no vaso sanitário. Tá? A gente precisa fazer uma manutenção dos meninos, só que eu quero que vocês entendam uma coisa. As meninas da limpeza estão aqui,
Vocês não podem pensar assim, eu vou jogar no chão que as meninas da limpeza arrumam. Isso é pro banheiro dos meninos, tá?